AIDS também é desses assuntos bem complicados e que não vale a pena entrar em detalhes para o aluno de graduação. Então nós vamos apenas mostrar alguns aspectos mais comuns que podem ser úteis para o médico durante a sua formação. Resumidamente, nós podemos ter na AIDS lesões causadas pelo próprio vírus HIV ou infecções oportunísticas. A infecção direta pelo vírus é bastante frequente. O vírus é um vírus neurotrópico, então ele acaba se instalando nas células do sistema nervoso central e produzindo um processo infeccioso lento, que acaba causando mais um processo degenerativo do que inflamatório. Pode existir, existe fases agudas da AIDS que podem ter manifestações, mas são a exceção. Normalmente, nós vamos ver as alterações do vírus do HIV ao longo de anos. E a mais frequente das manifestações de imagem é a atrofia, a perda de volume. Normalmente, você está acostumado com um padrão de volume do encéfalo, visual, né, de acordo com a idade. Quando você se defronta com um paciente que tem um grau de atrofia maior do que se esperava, uma das coisas que deve ser incluídas no diagnóstico diferencial é a AIDS. Existem outras alterações, existe mielopatia da AIDS, mas a atrofia de longe é mais importante. Normalmente não se chega a graus de atrofia tão importantes quanto nessas imagens, principalmente porque o paciente acaba indo a óbito antes. Mas, então, chama atenção, achou o paciente com atrofia maior do que seria esperado e não há história de outra doença sistêmica importante, incluir a AIDS no diagnóstico diferencial. Então, outro grupo de lesões que é bem importante, porque o paciente com frequência se apresenta nos prontos-socorros, nos hospitais, em quadros mais agudos, é a infecção oportunística. Com a redução da imunidade, uma série de germes consegue produzir infecção, mesmo aqueles que normalmente não geram nenhuma lesão quando a imunidade está normal. Toxo, cripto, tuberculose, vírus e uma infinidade de patógenos. A maioria das lesões tem um aspecto parecido. Só olhando a lesão eu não consigo fazer o diagnóstico diferencial. Mas existem algumas pequenas características em algumas infecções que a gente consegue fazer diagnóstico e principalmente nós usamos a estatística. De longe, a toxoplasmose é a infecção oportunística mais frequente. Então, se a gente tiver um paciente com AIDS e uma infecção aguda do encéfalo, normalmente se começa o tratamento por toxoplasmose. Nós podemos dividir as apresentações da toxo em comuns ou usuais e incomuns ou não usuais. Claro que nós vamos falar somente das usuais. Então, como é que normalmente se apresenta a toxoplasmose no paciente aidético? Com lesões múltiplas, na forma de anel após contraste. Então, eu injeto contraste tanto na tomo quanto na ressonância, eu vejo uma impregnação anelar. Elas, diferente das outras infecções hematogênicas, elas são profundas, elas tendem a acontecer em gânglios da base. Normalmente, se não houve tratamento ainda, existe muita quebra de barreira, então impregnação pelo contraste e muito edema. E existe uma forma típica, que é o anel excêntrico. Então, como exemplo, a imagem da esquerda e do centro são tomografias típicas do paciente com AIDS. Olha, múltiplos anéis, mais grossos ou mais finos, cercadas por edema e situadas nos gânglios da base. Ressonância do mesmo jeito. Uma apresentação é mais ou menos típica. É quando a gente injeta o contraste e além do anel aparece uma bolinha na periferia da lesão, que é o chamado anel excêntrico. Então, essa lesão no paciente aidético é bastante sugestiva de toxo. Outra coisa interessante na toxo e muitas outras infecções é que quando nós fazemos imagens T2 estrela ou suscetibilidade,
que mostram a presença de cálcio ou ferro, existe um componente escuro naquele halo da lesão. Os fungos são frequentes e o mais frequente deles é o criptococo. E ele pode fazer um monte de apresentações diferentes, mais comum provavelmente é a meningite, fazendo uma meningite igual a todas as meningites crônicas de base, com espessamento do leptomeninge igual a tuberculose, por exemplo. Ele pode fazer anéis, granulomas intraparenquimatosos parecidos com o da toxo, mas uma apresentação típica que vale a pena conhecer é a do criptococoma. O criptococo consegue povoar os espaços perivasculares que existem na base do encéfalo e crescer. Então ele forma como se fossem cistos múltiplos agregados nos núcleos da base. Então esse é um aspecto bastante típico. Eles podem ou não realçar, eles podem ter o sinal igual à água, um pouquinho diferente, mas quando você vê essas múltiplas imagens císticas nos gânglios da base, criptococose é quase o diagnóstico que existe. Então, a leucoencefalopatia multifocal progressiva, ou LEMP, ela costuma dar lesões da substância branca, normalmente predominam na posição subcortical, formando arcos ou manchas assimétricas, como o nome diz. Elas não costumam ter nem efeito de massa, nem realce pós-contraste, quando o paciente está na sua imunossupressão habitual. Podemos encontrar restrição de difusão nas fases iniciais da infecção. Ela é muito grave e costuma caminhar com uma disseminação, com aumento até a morte do paciente. Com as novas medicações, existem alguns casos relatados de recuperação, mas é sempre uma doença grave. Enquanto não se recuperar a imunidade, ele vai continuar com as mesmas características, sem efeito de massa e sem realce pós-contraste. Se você aplicar a medicação e restabelecer a imunidade, pode começar um realce pós-contraste, muitas vezes um realce perivenular. Então você vai ver pequenas veias de realce perto da área da lesão. Está sendo cada vez mais frequente encontrar pacientes tratados com coquetel de AIDS que recuperam a imunidade. E quando isso acontece, às vezes o paciente é como se ele de repente comece a atacar todos os antígenos que ele encontrar, sejam seres vivos ou fragmentos. Então existe uma grande reação que dá uma pseudo-piora. Então o paciente começa a melhorar da imunidade, você acompanha lá CD4, CD8, você vê que a imunidade está subindo e as lesões aumentam. Parece paradoxal. Lembre disso daí, chama síndrome da reconstituição imune inflamatória, ou IRIS em inglês. Tá? Característica é essa: lesões que não impregnavam, que não tinham quebra de barreira, de repente passam a ter. Isso é um bom sinal, não é um mau sinal. Eu acho que em relação à AIDS, existem alguns ensinamentos que eu aprendi com meu mestre, o professor Lisandro Santos Lima, numa época em que não existia AIDS, né? Mas a coisa mais parecida que existia era a sífilis, né? Sífilis que quase desapareceu com a introdução do antibiótico, agora parece estar voltando. O Dr. Lisandro, que viveu a fase que não havia tratamento para AIDS, para sífilis, desculpe, ele dizia que era muito difícil, era uma doença que se apresentava de formas muito variadas. Então, se dizia naquela época que para fazer diagnóstico você tinha que pensar sifiliticamente. Então, para fazer diagnóstico de AIDS, você tem que pensar aideticamente. Tudo que for meio diferente, toda lesão estranha, inclua a AIDS no diagnóstico diferencial. E como macete, se você encontrar um paciente, principalmente se tiver um pouco de perda de volume
não esperado no encéfalo e tiver lesões anulares profundas, também só exclua a AIDS se realmente os testes repetidamente não forem positivos. Obrigado. E eu lembro mais uma vez que essa é uma apresentação muito sumária e muito simplificada dos aspectos de imagem da AIDS. Para quem quiser ver isso a fundo, tem que estudar bem mais, olhar nos compêndios. As outras coisas, as inúmeras formas de apresentação da AIDS.